que a sociedade vem demonstrando é justamente isso, o fato de que não tolera mais a violência. O Estado, com suas responsabilidades, tem dificuldade de assumi-la. Isso tem a ver com, inclusive, com a organização do Estado numa sociedade como a brasileira, super concentrado. Os problemas que ocorrem nos estados, inclusive em Santa Catarina, que historicamente é um estado com baixos índices de violência comparados com o Brasil, mas onde a violência onde os indicadores de violência têm aumentado por conta de situações que fogem ao controle da sociedade, fogem ao controle diante dos limites, fogem ao controle do governo estadual, por exemplo, que se tivesse mais autonomia, se o processo republicano no Brasil fosse mais descentralizado, com maior retenção de recursos, inclusive, recursos financeiros, entre outros, nós teríamos mais condições de combater a violência. Embora seja preciso reconhecer, a violência tem múltiplos fatores explicativos e, inclusive, essa complexidade deverá ser abordada semana que vem num debate que a Universidade do Contestado promoverá sobre o tema da violência urbana, né? No sentido de que de corresponder àquilo que a sociedade vem manifestando. Eu até me surpreendi com o caso de Itajaí, não sabia disso. Foi ontem. Foi ontem, né? Então, o que isso tudo significa? Significa que a sociedade começa a querer fazer justiça com as próprias mãos, o que torna o problema muito mais grave. Eu abordei esse assunto ontem aqui no Jornal da Band, li uma editorial, inclusive, sobre esse assunto e ressaltei aí a preocupação com os limites, até onde vai a situação quando você faz justiça com as próprias mãos, ou quando você tolera a justiça com as próprias mãos. E aí até o Alexandre Weber, um ouvinte nosso, escreveu o seguinte aqui pra gente, ele disse assim que você falou ontem que a democracia, pelo voto, podemos mudar o país, que não podemos pregar a anarquia como são países do Oriente Médio, mas lembrando que no Brasil há mais assassinatos que na Palestina, no Afeganistão, Síria e no Iraque juntos. No Brasil não há mais assassinatos que em toda a América do Norte, mais Europa, mais Japão, mais Oceania. A guerra do Vietnã matou 50 mil pessoas em 7 anos. No Brasil se mata a mesma quantidade em um ano. Ano passado foram 50.177 segundo o governo. Segundo a ONGs, superam 63 mil mortes. Todo o brasileiro conhece alguém que foi assassinado. 1% dos casos resulta em prisão. Esse 1% não chega a cumprir um sexto da pena e é beneficiado por vantagens que se dão aos criminosos. No meu entender, não é voto que vai mudar o destino desse país democrático, que possui urnas eletrônicas, um sistema que só o Brasil tem. Porque outros países não adotam esse sistema brasileiro de votar, porque a urna eletrônica não é 100% confiável e dá para violar uma eleição. Isso também me remete a outro ouvinte, o Felipe, que escreveu ontem para mim ali, que ele não vota mais porque ele desconfia das urnas eletrônicas. E aí a gente tem um belo problema aqui, né? Como você prega a não violência, a democracia, quando você vive numa sociedade democrática, mas que os direitos são... o cidadão de bem é privado dos seus direitos pela violência que impera. Não, sem dúvida, Ednei, essa é uma questão central no debate sobre a violência urbana. É que, como dizia antes, a violência precisa ser entendida por vários aspectos. Primeiro, é preciso admitir que a violência faz parte da organização humana em sociedade, né? As sociedades demonstram historicamente, ao longo do tempo, graus de violência. O problema é quando a violência atinge níveis que comprometem a harmonia, a frágil harmonia social. E aí, a gente precisa buscar as causas disso. Algumas das causas são, por exemplo, o crescimento desigual, o crescimento urbano desigual e concentrado, que ocorre no Brasil, assim como ocorre em outros países também, e que é um dos fatores que aumenta a violência. Se nós tivéssemos historicamente tido mais compromisso político com um crescimento menos concentrado, nós teríamos evitado parte da violência. Existem países onde a violência é menor porque há maior equilíbrio demográfico. Por isso que Santa Catarina, historicamente, sempre foi um estado equilibrado. Equilibrado porque equilibrado demograficamente. E o equilíbrio demográfico, ou seja, a não concentração,
urbana, demográfica em algumas cidades, evita que a sociedade chegue a determinados índices de violência. Mas tem uma questão que é mais importante, ou pelo menos ela é mais contemporânea, é mais tópica, que nós vivemos hoje e que diz respeito à legislação. Nesse sentido, o ouvinte que te manda o e-mail tem todo sentido a preocupação dele e o raciocínio dele é correto, pelo menos parcialmente. A legislação no Brasil é anacrônica e isso não é uma exclusividade brasileira. Embora seja contraditório isso, mas é preciso admitir que a própria democracia, as democracias liberais, ao instituírem e garantirem, através da ação do Estado, direitos individuais, acabam involuntariamente promovendo esse tipo de coisa. Nós temos essa é uma discussão atual, embora muitos se recusem a querer debatê-la porque consideram ela reacionária. Eu não considero. Nesse sentido, como sociólogo, eu me coloco a favor da liberdade e da vontade das pessoas que têm o direito de discutir, de expressarem as suas opiniões, mesmo que elas sejam insuficientes, mesmo que sejam movidas por preconceitos. Por exemplo, eu não acho que a democracia, sim, a democracia promove isso, é uma consequência involuntária, mas é a democracia também, através do voto, que pode permitir alterações. O problema é o seguinte, que a legislação ela caminha de maneira muito menos rápida do que a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea é muito dinâmica e provoca esse tipo de efeitos que não eram efeitos esperados, por exemplo, pela legislação em relação à segurança pública, em relação à segurança dos indivíduos. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser revisto com muita calma, muita serenidade, mas com respeito à sociedade que demanda por justiça, pela proteção à segurança individual e coletiva, e não tem tido respostas. Por isso as pessoas começam a tomar atitudes que fogem à operação do Estado. Você falou na legislação, a legislação no Brasil ela é muito boa, né? Se fosse cumprida. Mas a gente sabe que ela nem sempre é cumprida, né? Agora, essa questão que as pessoas levantam aí, por exemplo, né? Dando o exemplo aí do caso dos bandidos que foram esfolados vivos aí por populares Sim. E amarrados a postes. A gente sabe que se não for essas pessoas, o cidadão comum fez isso, a polícia vai fazer. Muito embora nenhum policial vai admitir isso, muito embora oficialmente isso não acontece. Né? Mas a gente sabe o que acontece. Então não é um pouco de hipocrisia também da sociedade brasileira ao condenar esse tipo de atitude? Ao condenar esse tipo de atitude, olha, eu acho que o problema novamente é complexo. Eu não consigo sinteticamente explicá-lo, mas a sociedade brasileira passou por um processo histórico de democratização. Isso implica no atendimento a demandas por liberdade, e essas demandas são históricas. E a sociedade a sociedade brasileira amadureceu, inclusive em relação à compreensão sobre o fato de que a violência é um produto da sociedade. Nós não podemos negar isso. Então, por um lado, não se trata de uma questão de tolerância. Eu, inclusive, do ponto de vista pessoal, entendo da mesma maneira como tu sugeres aqui. Me parece que existem pessoas muito tolerantes com a violência, por conta de uma formação humanitária, mas também por uma formação sociológica que permite que a gente perceba, e nesse sentido a gente amadureceu. Isso não é garantia de que a gente tenha chegado ao melhor lugar, mas a gente amadureceu, pelo menos no sentido de perceber que a violência é fruto das relações sociais, de como uma sociedade se organiza economicamente, politicamente e culturalmente. Então, nesse aspecto, mesmo as pessoas que aparentemente demonstram tolerância, e às vezes demonstram mesmo tolerância na expressão das suas opiniões, elas têm essa compreensão.